Prezado amigo telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. No programa passado falamos resumidamente, fizemos um preâmbulo sobre os ensinamentos de Jesus, sobre as parábolas. E tem sido realmente solicitado algumas interpretações, inclusive a nossa irmã Poliana, da Rede Mundo Maior, também nos solicitou algumas informações, alguns esclarecimentos sobre as parábolas. E hoje nós vamos falar da primeira parábola de Jesus e da sua importância, que está lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que aliás tem muitas parábolas neste capítulo, e é conhecido como esse capítulo, o chamado Sermão das Parábolas, que está nesse capítulo 13. Lembrando a você, meu caro irmão telespectador, para que você entenda os ensinamentos de Jesus, é preciso que você volte um pouco no tempo e lembre-se que ele era um judeu falando para judeus. Ele utilizava questões daquela época. E é por isso que nós vamos iniciar essa parábola, cujo termo, o tema, o título é O Semeador. Faço questão de colocar isso, porque o termo hebraico diz Hazoreach e o termo grego Ho-Speiron. Portanto, todas as duas palavras, tanto do hebraico como do grego, antecedem o artigo, deixando bem claro que Jesus não está falando de um semeador qualquer, mas de o semeador, alguém especial, assim como nós falamos assim, o dentista e não um dentista. Quando eu falo o dentista, doutor Celestino, eu estou especificando quem é o dentista. Quando eu falo um dentista, vocês sabem, eu estou dando aula de português, mas porque nessa questão, nesse caso dessa parábola, é importante para que vocês saibam que Jesus qualificou. Não era um semeador qualquer que ele coloca na parábola. Ele coloca o semeador. E tem 4 pontos básicos para a gente analisar nesta parábola, narrada por ele, que se trata da semente que caiu na beira do caminho, da semente que caiu entre as pedras, da semente que caiu entre os espinhos e da semente que caiu na terra boa. Jesus coloca 4 situações distintas para serem analisadas nesta parábola. E Jesus contava suas parábolas por onde ele passava. Mas essa primeira parábola que ele conta, ela é narrada dentro do mar da Galileia, lá perto de Cafarnaum, dentro de um barco. Então, é uma parábola narrada na Galileia, a primeira parábola na ordem, iniciada no Evangelho de Mateus, que é o mais longo, o mais didático, que começa com a genealogia de Jesus, sua infância, sua vida pública, depois sua morte e ressurreição. E essa primeira parábola, Jesus narrou no mar da Galileia, o chamado de Yam Kinneret. Na verdade não é um mar, é um lago, com 13 quilômetros de largura, 36 de comprimento e aproximadamente uns 300 metros de profundidade, onde se encontra toda a água potável de Israel, se encontra nesse lago, na verdade considerado como Mar da Galileia, Lago de Genezaré, o Lago de Tiberíades, é um local magnânimo, diferente, e em torno desse lago Jesus realizou todo o seu ministério na Galileia, praticamente, com exceção das bodas de Caná, na Galileia, todos os grandes feitos da vida de Jesus na Galileia, em Cafarnaum, Tiberíades, Migdal, Tábiga, Mensa Christi, multiplicação dos pães, sermão das bem-aventuranças, todas foram em torno do mar da Galileia, que é, na verdade, um lago fantástico, onde Jesus, em um barco, segundo fala Mateus, a multidão o seguia e ele diz que naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se
à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. E a multidão toda estava em pé na praia. Ora, Jesus utiliza, a primeira coisa que ele coloca antes de iniciar essa parábola, eu gostaria de colocar aqui para você, que se você pegar o capítulo 1, versículo 10 a 12 do livro do Gênesis, você vai encontrar na criação do mundo, depois que Deus cria os céus, Elohim cria os céus, a terra, as águas, ele cria, narrado, lá no versículo 10 a 12 do capítulo 1 do Gênesis, ele diz assim: e disse Elohim, Vaiomer Elohim, que a terra verdeje de verdura, ervas que deem semente, olha aí, semente, e árvores frutíferas que deem frutos contendo sua semente. E assim se fez. Voltando àquela colocação que eu fiz no início, Jesus era um judeu. Ele não criava nada que não estivesse de acordo com aquilo que a multidão que o seguia conhecesse. Jesus utiliza, assim como o primeiro versículo do Gênesis, que fala de semente, de árvores, de frutos, é no capítulo 1, versículo 10 a 12 do Gênesis. Depois da criação do céu e da terra, vem a semente. Jesus está iniciando o seu ministério na Galileia e ele inicia o seu ministério com a parábola do semeador, falando de semente, trazendo para a sua época aquilo que era o início do que foi colocado por Moisés, lá no capítulo 1, versículo 10 a 12 do Gênesis. Portanto, Jesus estava utilizando algo que as pessoas, a maioria das pessoas ali, conheciam, fazendo uma relação entre o passado, do livro do Gênesis, da origem, a criação das árvores da semente, e o presente. Mas você não sai daí que nós vamos continuar este belo ensinamento de Jesus, esse raciocínio lógico e essa sua inteligência na segunda parte do nosso programa. Até já. Não saia daí, só um minuto.